Vamos a uma nova viagem biológica. E se você perdeu os programas do Pré-Calouro 2016, acesse o site da Universidade Estadual do Amazonas. Lá você vai encontrar os programas anteriores e também conhecer as atividades que a universidade realiza no interior do estado do Amazonas e também na capital, em Manaus. No programa de hoje, nós vamos fazer uma viagem pela célula. Nós vamos conhecer as atividades que ela desempenha no caso do tema transporte. Transporte ativo, transporte passivo, transporte em bloco. Então, prepare-se para uma nova viagem biológica. Fundamental aos seres vivos, a célula é o local de todas as reações químicas. Ela possui uma estrutura morfológica de acordo com as necessidades funcionais e passa por um processo evolutivo. Além disto, vamos encontrar os ácidos nucleicos, DNA e RNA, responsáveis pelo processo de continuidade da vida. Lembre-se, a célula é o elemento fundamental de todos os seres vivos. Todos eles apresentam bactérias, protozoários, fungos, animais, algas e vegetais. Possuem em comum essa estrutura, a célula, de acordo com as características morfológicas. A célula, então, é classificada em procarionte, sem a presença de estruturas membranosas ou vaculares no interior dela. Nesse caso, temos como exemplos as bactérias, e eucariontes, com a presença de estruturas membranosas internas, animais, fungos, vegetais, protozoários. Então, de acordo com as estruturas membranosas, procariontes ou eucariontes. Outra forma de classificação é baseada no número de células unicelulares, tais como bactérias e protozoários, e multicelulares, animais e vegetais. Antigamente, multicelulares eram conhecidos como pluricelulares. Fungos, eles podem ser tanto unicelulares quanto pluricelulares, ou melhor, multicelulares. Todas as células apresentam três características: a membrana plasmática, ou plasmalema, ou citoplasmática, ribossomos e DNA, ácido desoxirribonucleico, e RNA, ácido ribonucleico. Todas as células apresentam essas três características: membrana plasmática, ribossomos e ácidos nucleicos, DNA e RNA. Então, agora, vamos dar uma pequena parada na teoria e vamos a alguns exercícios sobre esse tema inicial da nossa aula de hoje. Da Universidade Federal do Rio Grande do Norte. A bactéria Shigella dysenteria e o protozoário Entamoeba histolítica infectam o homem, causando disenteria. Embora sejam organismos unicelulares, diferem entre si na sua organização. No entanto, apresentam estruturas celulares que são comuns. As estruturas celulares que são encontradas tanto nas bactérias procariontes como nos protozoários eucariontes são. Note que a pergunta é da Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Então, a gente está querendo, no texto introdutório, quais são as características tanto presentes nas bactérias quanto nos protozoários. Então, nós temos bactérias e protozoários. São estruturas unicelulares. Então, nós precisamos ter membrana plasmática, ribossomos e ácidos nucleicos, DNA e RNA. E onde o DNA está presente? No cromossomo. Por isso que a resposta correta nessa questão é a letra D. Cromossomo, membrana plasmática e ribossomo. O DESC, a organização dos componentes orgânicos nos seres vivos, com exceção dos vírus, em nível celular, pode ser de dois tipos básicos: procariotas e eucariotas. Com relação a esses dois tipos de células, assinale V para verdadeiro e F para falso. Observe então na tela as 5 afirmativas.
Primeira afirmativa. Nas células eucariotas, existe uma compartimentalização para atividades específicas, como, por exemplo, a digestão e o armazenamento. Verdadeiro. Digestão, nesse caso, lisossomos, armazenamento, temos o retículo, temos o complexo de Golgi. Então, a primeira afirmativa está se referindo à presença de estruturas membranosas. Então, é verdadeira. Nas células eucariotas, o material genético encontra-se disperso no citoplasma. Essa afirmação é das células procariotas. Então, a afirmativa, no jeito que está na tela, ela é falsa. Somente nas células procariotas, o material genético encontra-se disperso no citoplasma. Nas células procariotas, existem, além da membrana citoplasmática, membranas internas, denominadas de endomembranas. Esse conceito são das células eucariotas, então ela é falsa. Em células procariotas, encontram-se, além do DNA nuclear, o DNA mitocondrial. Mitocôndrias, organelas que estão presentes nos seres eucariontes. Então, a afirmativa, do jeito que você encontra aí na tela, é falsa. As células procariotas são encontradas principalmente nas algas e nos fungos. Não. Procariotas, nós temos quem? Bactérias e as árqueas. Então, a alternativa que indica a sequência correta, de cima para baixo, letra C. Verdadeiro, falso, falso, falso e falso. Tudo o que acontece no seu corpo, no meu corpo, no corpo de um cachorro ou gato, em uma árvore, na folha, no tronco ou raiz, na samambaia, em uma ameba, no fungo, tipo cogumelo, ou na cândida, que é um fungo que origina uma doença conhecida como sapinho, tudo ocorre dentro da célula. Tudo acontece no interior da célula. Daí, você tem uma ideia da importância dela. No conjunto dos seres vivos, podemos citar ainda alguns fenômenos que ocorrem no interior da célula. A respiração, com a síntese de ATP, adenosina trifosfato, molécula necessária no fornecimento de energia para o metabolismo celular. Lembre-se, a energia não pode ser criada nem tampouco destruída. Então, no caso nosso, no caso das células, no caso dos seres vivos, ela é fornecida a partir do ATP. O ATP, então, acumula energia e fornece para as atividades celulares. Nós temos, além disso, os ribossomos, que atuam na formação de proteínas, estruturas orgânicas responsáveis por uma série de funções. Além disso, existem outros fenômenos que ocorrem no interior da célula e são dependentes do funcionamento equilibrado e organizado das estruturas intracelulares, isto é, das estruturas membranosas, presentes então no interior da mesma, no interior da célula. Por isso é tão importante esse conjunto, por isso é tão importante a estrutura celular. Daí, então, nós temos as duas premissas da teoria celular. A célula é a unidade fundamental de todos os seres vivos, onde ocorrem as principais reações químicas que permitem, então, a sobrevivência dos seres vivos, e as células se formam pela divisão de células já existentes. As duas principais premissas da teoria celular. E delimitando o conteúdo intracelular, isto é, dentro da célula, e separando do meio extracelular, fora da célula, nós encontramos quem? A membrana plasmática ou plasmalema, ou também membrana citoplasmática. A membrana plasmática funciona como um protetor da célula, além, é claro, de controlar a entrada e saída de substâncias, permeabilidade seletiva, e permitir o reconhecimento entre diferentes tipos celulares, permitir o reconhecimento das diferentes funções que acontecem nos seres pluricelulares. A estrutura da membrana plasmática está relacionada ao funcionamento, por isso ela possui uma dupla camada de fosfolipídios
e proteínas mergulhadas nessa estrutura. Dupla camada de fosfolipídios e proteínas. Os fosfolipídios possuem duas regiões distintas. A cabeça, que corresponde à zona hidrofílica, com a presença do meio aquoso. A cabeça dos fosfolipídios está para o meio interno, intracelular, e para o meio externo, extracelular. E no meio, quer dizer, no meio nós vamos encontrar a cauda, que corresponde então à zona hidrofóbica, onde não há meio aquoso. Vamos então entender essa disposição e o funcionamento da membrana plasmática nos exercícios. PUC de Minas Gerais. Observe o desenho a seguir, referente ao esquema ultraestrutural da membrana celular. A natureza química dos componentes 1, 2 e 3, respectivamente, é. Observe o desenho que está na sua tela. Os números 1 e 2 estão representando a dupla camada, estão indicando a dupla camada de fosfolipídios. Então, observe no desenho a cabeça, tanto indicado para setas 1 e 2, a cabeça representa a zona hidrofílica, a cauda, tanto presente na 1 e na 2, zona hidrofóbica, então você tem 1 e 2 fosfolipídios, e o número 3, que representa então as proteínas, dupla camada lipoproteica. Então, nesse caso, a resposta da questão da PUC de Minas Gerais, letra D, 1 e 2 fosfolipídios e 3 proteínas. CESP-UNB. Em um organismo multicelular, as células precisam comunicar-se umas com as outras, de modo a direcionarem e regularem seu crescimento, seu desenvolvimento e sua organização. Conforme mostra a figura acima, células animais comunicam-se secretando substâncias químicas que sinalizam células distantes. Na figura acima, a molécula sinalizadora hidrofóbica é, note, observe pela figura, está se referindo a uma molécula sinalizadora hidrofóbica. Hidro, água, fóbica, aversão. Então, aversão à água. Então, como é uma molécula sinalizadora, está relacionado à membrana plasmática, sinalização, reconhecimento, hormônio. Ou a letra B ou a letra C. Como está se referindo a uma estrutura hidrofóbica, então, nós temos aí fosfolipídios, letra B, um hormônio, então, esteroide. Resposta dessa questão, letra B de bola. O FERSA. Avalie a figura da membrana plasmática, abaixo reproduzida, e responda ao que se pede. Um ambiente hidrofílico é encontrado. Observe, a pergunta é bem clara. Ambiente hidrofílico. O ambiente hidrofílico é aquele relacionado ao meio aquoso. Meio aquoso é o meio extracelular e o citoplasma, representando então o meio intracelular. Tanto o meio extracelular quanto o meio intracelular, no caso o citoplasma, estão relacionados à cabeça da estrutura lipídica. Então a resposta nessa questão é a letra B, apenas em A e em C. Por que o B, neste caso, não pode estar presente na resposta? Porque o B, no desenho, representa um ambiente hidrofóbico. A cauda, então, dos lipídios, ou melhor, dos fosfolipídios. As proteínas na membrana plasmática estão dispostas de várias formas e possuem diferentes funções. Elas podem estar por fora, meio extracelular, por dentro, intracelular, sustentando a membrana ou formando canais que permitem a comunicação entre os meios intracelular e extracelular. Isso explica uma das funções da membrana, a permeabilidade seletiva. E o que é permeabilidade seletiva?
é o mecanismo da membrana plasmática que permite o controle da entrada e saída de substâncias da célula. Alguns autores também chamam a permeabilidade seletiva de transporte pela membrana, que é então dividida em 3 grandes tipos: transporte passivo, transporte ativo e transporte em bloco. Aí você deve estar se perguntando o que estas funções da membrana plasmática têm relação comigo, com você. Vamos lá então com alguns exemplos. Todos os seres vivos respiram. É uma das características presentes em todos os seres vivos, a capacidade respiratória. Então, o meu pulmão e o seu pulmão agora estão realizando no interior dos alvéolos pulmonares a hematose, troca gasosa com a participação de sangue. Esta troca gasosa é por transporte passivo, difusão. Toda a respiração, melhor, toda a troca gasosa se dá por difusão, transporte passivo. Nos vegetais, na raiz dos vegetais, a entrada de água é por transporte passivo, osmose. Quando pensamos, sonhamos, imaginamos ou sentimos um toque na nossa pele, uma rede intrincada de neurônios permite a comunicação e a transmissão do impulso nervoso, tudo relacionado então ao transporte ativo. E se sua garganta está inflamada, de que forma então uma ameba se alimenta? Parece coisas desconexas. A inflamação na garganta e a alimentação da ameba estão relacionados ao mesmo fenômeno, transporte em bloco, fagocitose. Por isso, todas essas estruturas estão conectadas entre si. Todos os seres vivos estão conectados entre si. E a membrana plasmática faz parte dessa relação entre todos os seres vivos. Procariontes, bactérias e eucariontes, animais e vegetais. Mas antes de avançarmos então na matéria, precisamos relembrar o conceito de hipertônico, hipotônico e isotônico. São 3 termos importantes para identificarmos o transporte pela membrana. Hipotônico corresponde então à solução que possui menor concentração de soluto em relação ao meio oposto. Mas o que é soluto? Soluto pode ser gás, composto orgânico ou inorgânico, como sal mineral. Hipertônico corresponde então à solução que possui maior concentração de soluto em relação ao meio oposto. Isotônico corresponde então a soluções que possuem concentrações iguais de soluto. Então, hipotônico, solução que possui menor concentração de soluto. Hipertônico, solução que possui maior concentração de soluto. Isotônico, soluções que possuem concentrações iguais de soluto. Observe então que os conceitos são opostos. Se o meio é hipertônico, o outro é hipotônico. Se o meio é hipotônico, o oposto será então hipertônico. São conceitos que nós precisamos lembrar quando falamos de transporte pela membrana: hipertônico, hipotônico e isotônico. O transporte passivo, ele se caracteriza por não ocorrer gasto de energia e a favor do gradiente de concentração, isto é, acompanhando o fluxo de solvente ou soluto. Lembre-se, soluto relaciona a concentração de gás, composto orgânico ou inorgânico, como sal mineral. Solvente é um termo relacionado à concentração de água. Então, o transporte passivo se caracteriza por não ocorrer gasto de energia, então não há gasto de ATP. Lembre-se, energia está relacionado a ATP, adenosina trifosfato, e a favor do gradiente de concentração, isto é, acompanhando o fluxo de solvente ou soluto. O transporte passivo, ele é dividido classicamente em 2 grandes tipos: difusão e osmose, sem gasto de energia. Não há gasto de energia, não há gasto de ATP. Então, transporte passivo, 2 grandes tipos: difusão e osmose. A difusão, ela é dividida em simples e facilitada.
Imagina você querendo tomar uma pílula efervescente, que contém 1 grama de vitamina C. Não esqueça que a vitamina C é conhecida como ácido ascórbico, é uma vitamina hidrossolúvel. Rapidinho, vitaminas são divididas em 2 grandes grupos, lipossolúveis, A, D, E e K, e hidrossolúveis, complexo B e vitamina C. Então, você pega um copo, coloca água e coloca a pílula e espera ela se dissolver. Temos aí então um exemplo de difusão simples. A pílula começa a dissolver dentro de um copo com água. Então nós temos aí difusão simples. Por quê? Porque o soluto se desloca do meio hipertônico, que é a pílula, para o meio hipotônico, correspondente então à água no interior do copo. Então aí nós temos um exemplo de difusão simples. Vamos entender difusão e osmose nos exercícios. Da Universidade Estadual do Amazonas, UEA. O tucunaré é um dos mais apreciados peixes da fauna ictiológica da Amazônia. Ictiológica, ciência que estuda, então, o comportamento e funcionamento dos peixes. A carne branca e um tanto seca é realçada pela gordura em algumas partes do corpo, o que acaba por torná-la tenra e de sabor inigualável, tanto ao forno, frita ou na caldeirada. Pode-se comê-la também no tucupi, cozida com jambu. De qualquer forma, é um verdadeiro requinte da culinária da região. O tucunaré é hipertônico em relação ao hábitat em que vive. Então, para estar em equilíbrio osmótico nesse meio, observe, antes de passarmos às respostas, fazer alguns comentários do texto introdutório. Observe no texto que a Universidade Estadual do Amazonas coloca. O tucunaré é hipertônico, então hipertônico, mais concentrado. Hábitat, local onde o ser vivo vive, atua. Equilíbrio osmótico, então equilíbrio relacionado à concentração, soluto e solvente. Primeiro ponto. Observe então que ele está querendo saber como é que o tucunaré consegue obter esse equilíbrio osmótico. Temos aí 5 alternativas. Na tela você observa as 5 alternativas. Ora, equilíbrio osmótico está relacionado a quem? Está relacionado à água. Note que o tucunaré é hipertônico, então ele é mais concentrado. Logo, o meio é o quê? Hipotônico, menos concentrado. Se o meio é hiper, se o tucunaré é hiper, mais, e o meio é hipo, menos, se ele precisa estar em equilíbrio osmótico, o que é necessário? Que ele ganhe água. E como é que ocorre o movimento de água? Falou em água, sempre o movimento será por osmose. Então, a resposta da questão, falou de água, o movimento então é por osmose. Nesse caso, a resposta é a letra E. Ganha água por osmose, a água se movimenta do meio menos concentrado, hipo, para o meio mais concentrado, hiper. E o tucunaré perde íons através da urina. Os íons são repostos com gasto de energia por meio das brânquias. Se eu tenho um gasto de energia, nós temos então um exemplo de transporte ativo, mas o transporte ativo está relacionado às brânquias. Ele está querendo saber em relação ao equilíbrio osmótico como de maneira geral. Então, o tucunaré ganha água por osmose, perde íons através da urina e eles são repostos com gasto de energia por meio das brânquias. Alternativa, então, da questão, letra E. Em uma aula de biologia, a professora trabalhou com 2 aquários. Um com água do mar, então hipertônico, e alguns exemplares de camarões marinhos. E outro com água de rio, hipotônico, e alguns exemplares de camarões capturados nesse ambiente. A professora questionou os alunos sobre o que ocorreria com o equilíbrio hidrossalino, então a quantidade de água e sais minerais,
nas células dos camarões, se alguns deles fossem transferidos de um aquário para outro. Sobre o experimento, é correto afirmar que, observe então nas alternativas, se eu pego camarão de água doce, está no meio hipotônico, e coloco na água salgada, que é o meio hipertônico, o que vai acontecer? O camarão começa então a perder água em relação ao meio. Um animal que é do meio hipotônico e é colocado em água salgada, meio hipertônico, ele começa então a perder água, começa então a murchar. Por isso que a resposta da questão é a letra C. Os camarões de água doce, se colocados em água salgada, não serão capazes de equilibrar a concentração osmótica de suas células em relação ao meio. E se nele permanecerem, poderão morrer por perda de água para o meio no qual foram colocados. É mais ou menos o exemplo de um náufrago que começa a beber água do mar. Se um náufrago começa a beber água do mar, ele começa então a ter perda, ele começa então a ter alteração hidrossalina, começa então a murchar. A resposta da questão, letra C. O EA. O desenho abaixo mostra uma célula vegetal que foi mergulhada em uma solução salina, cuja concentração era menor que o meio intracelular. Após certo tempo, a célula ganhou água, havendo aumento significativo do volume vacuolar. O fenômeno que ocorreu e o nome do estado final em que a célula se encontra são, respectivamente. Observe no texto introdutório da questão. A célula vegetal foi mergulhada em uma solução salina. Então, se ela foi mergulhada em uma solução salina, cuja concentração era menor que o meio intracelular, então o meio intracelular era maior, a solução era menor. Então, a solução era hipotônica, a célula vegetal é hipertônica. Então, após algum tempo, o que vai acontecer? A célula ganhou água. Então, se a célula ganhou água, o fenômeno é o quê? Osmose. Se ela ficou inchada, ela ficou então túrgida. Resposta então dessa questão, letra A. Fenômeno osmose, a célula ficou túrgida. Lembre-se, osmose pode ser tanto ganho de água quanto perda de água. Osmose, então, pode ser, a célula poderá ganhar água. Como é que a célula ganha água por osmose? Lembre-se, osmose se movimenta do meio hipotônico para o meio hipertônico. Osmose é o movimento, então, da água do meio hipotônico para o meio hipertônico. Pode ser ganho, pode ser perda, mas sempre será nesta sequência, do menos concentrado para o mais concentrado. Hoje nós comentamos sobre transporte passivo, difusão e osmose. Na próxima aula, nós teremos então o assunto transporte ativo, gasto de energia. Lembre-se, transporte passivo não há gasto de energia. Transporte ativo nós temos gasto de energia. Então, na aula de hoje só foi transporte passivo. Na próxima aula vamos comentar transporte ativo e transporte em bloco. E se você perdeu as aulas anteriores do pré-calouro, acesse o site da Universidade Estadual do Amazonas para saber quais foram as aulas passadas, ter acesso a essas aulas e conhecer também os trabalhos que a Universidade Estadual do Amazonas realiza no interior do estado e também na capital, aqui em Manaus. Até a nossa próxima viagem biológica.